Num tempo de reis e impérios, de festas grandiosas e decretos que não podiam ser mudados, um rei poderoso chamado Assuero governava sobre um vasto domínio que se estendia do Oriente ao Ocidente. Seu palácio era um espetáculo de ouro, pedras preciosas e banquetes que pareciam não ter fim. Mas, bem no coração deste império, uma história extraordinária estava prestes a começar, e Deus já preparava o cenário para ela. A protagonista? Uma jovem que ninguém esperaria, Esther. Esther era uma menina órfã, criada com amor e sabedoria por seu primo Mordecai, um homem justo e temente a Deus. Ela não vinha de família nobre, não possuía riquezas, nem ocupava uma posição de destaque. Mas ela tinha algo muito mais valioso: uma beleza interior que se refletia em sua graça e uma sabedoria que ia além de sua idade. A história dela começa a tomar um rumo inesperado quando o rei Assuero, em um ato de fúria, repudia sua rainha, Vasti. Um decreto real foi emitido. As jovens mais belas de todo o império deveriam ser trazidas ao palácio para que uma nova rainha fosse escolhida. Imagine a cena: centenas de jovens, cercadas por perfumes exóticos, tecidos finos e meses de preparação e tratamentos de beleza. E no meio de toda essa agitação estava Esther. Ela não buscava um trono, não sonhava com a glória de ser rainha. Seu coração era humilde. No entanto, havia algo nela que cativava a todos. Ela encontrou favor aos olhos de todos que a viam, desde os eunucos do palácio até o próprio rei. E assim, contra todas as probabilidades, aquela jovem órfã e simples foi coroada rainha da Pérsia. Um verdadeiro conto de fadas, não é mesmo? Mas havia um segredo crucial que Mordecai pediu que ela guardasse as 7 chaves. Ninguém no palácio sabia que Esther era judia. Enquanto Esther se adaptava à sua nova vida entre coroas, banquetes e as responsabilidades da realeza, uma sombra perigosa começava a crescer no coração de um homem chamado Amã. Ele era um dos oficiais mais poderosos e influentes do rei, e seu orgulho era imenso. Amã exigia que todos, sem exceção, se curvassem e se prostrassem diante dele. Era uma demonstração de seu poder e status. Mas havia um homem que se recusava a fazer isso: Mordecai. Ele não se dobrava diante de homens, pois sua lealdade e adoração pertenciam unicamente a Deus. Essa atitude de Mordecai não foi apenas um insulto para Hamã. Foi uma afronta que despertou uma raiva incontrolável em seu coração. A vingança que Hamã planejou era desproporcional e cruel. Não bastava para ele destruir apenas Mordecai. Seu ódio se estendeu a todo o povo judeu. Hamã, usando de sua influência e de mentiras, convenceu o rei Assuero de que os judeus eram um povo rebelde e uma ameaça ao império. E assim, um decreto terrível foi escrito e selado com o anel do rei, tornando-o lei imutável. Em uma data marcada, em todas as províncias do reino, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, seriam exterminados e seus bens seriam tomados. A notícia se espalhou como fogo. O desespero tomou conta das comunidades judaicas. As ruas, antes cheias de vida, foram tomadas por lamentos, choro e pessoas vestidas de saco e cobertas de cinzas. Era um tempo de angústia profunda. Mordecai, com o coração partido, rasgou suas vestes e enviou mensageiros até a rainha Esther, no palácio, implorando por sua ajuda. Ele sabia que ela era a única esperança. A resposta inicial de Esther foi de medo e é compreensível. Ela enviou uma mensagem de volta dizendo: "Todos sabem que existe uma lei. Se eu entrar na presença do rei sem ter sido chamada, serei morta, a não ser que ele estenda para mim o seu cetro de ouro." A vida dela estava literalmente por um fio. Mas a resposta de Mordecai foi poderosa e mudou o curso da história. Ele disse: "Não pense que por estar no palácio, você será a única a escapar.
Pois se você ficar em silêncio neste momento, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família perecerão. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Essas palavras ecoaram fundo no coração de Ester. Elas a fizeram perceber que sua posição, sua coroa, sua vida no palácio, nada daquilo era por acaso. Havia um propósito divino em tudo. O medo ainda estava lá, mas agora havia também uma nova determinação. Ela tomou uma decisão corajosa. Pediu que Mordecai reunisse todos os judeus da cidade para jejuar por ela. Durante 3 dias e 3 noites, nem ela, nem suas servas comeram ou beberam. Foi um momento de entrega total, de colocar o medo e o futuro nas mãos de Deus. Ao final do 3º dia, a transformação estava completa. Ester vestiu seus mais belos trajes reais. Cada passo que ela dava em direção ao pátio interno do palácio, em direção ao trono, parecia uma eternidade. Os guardas a observavam. O silêncio no salão era pesado, quase palpável. A vida dela dependia de um único gesto do rei. E então, aconteceu. No instante em que Assuero a viu, seu rosto se suavizou. Ele ergueu seu cetro de ouro em direção a ela. Ester havia encontrado favor diante do rei. Ela estava salva, mas a batalha pela vida de seu povo ainda não estava vencida. Com uma sabedoria impressionante, Ester não revelou tudo de uma vez. Ela agiu com estratégia. Em vez de fazer seu pedido ali mesmo, ela convidou o rei e Amã para um banquete privado que ela mesma prepararia. Amã ficou radiante de orgulho. Ser convidado para um banquete exclusivo com o rei e a rainha era o auge de sua glória. O primeiro banquete passou, e Ester, com paciência, convidou os dois para um segundo banquete no dia seguinte. E foi nesse segundo encontro, quando a atmosfera era de festa e descontração, que Ester finalmente ergueu sua voz com o coração na mão. Ela disse: Ó rei, se achei favor aos teus olhos e se for do teu agrado, peço que poupes a minha vida e a vida do meu povo. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei Assuero ficou atônito. A ideia de que alguém ousaria tramar contra sua própria rainha era inconcebível. Quem é esse homem? Onde está ele? Que ousou fazer uma coisa dessas? Perguntou ele, furioso. Com o dedo apontado e a voz firme, Ester respondeu: O adversário e inimigo é este perverso Hamã. O salão congelou. O rosto de Amã empalideceu de terror. O do rei se inflamou de fúria. Amã, desesperado, caiu aos pés de Ester, implorando por sua vida, mas já era tarde demais. O rei, ao descobrir a forca que Amã havia construído para executar Mordecai, decretou que o próprio Amã fosse executado nela. E assim aconteceu. A justiça foi feita de uma maneira poética e poderosa. O decreto contra os judeus foi anulado e substituído por um novo, que lhes dava o direito de se defender. Um povo inteiro que estava à beira da aniquilação foi salvo, e Ester, a órfã que se tornou rainha, se tornou um símbolo eterno de que a coragem de uma única pessoa, quando aliada à fé e ao propósito divino, pode verdadeiramente mudar o destino de uma nação. A história dela ecoa através dos séculos com uma mensagem para cada um de nós. Nos momentos em que o medo tenta nos paralisar e silenciar, Deus nos chama para sermos corajosos. Porque, quem sabe, talvez tenhamos nascido para um tempo como este. Se esta história incrível tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no nosso canal para mais narrativas que revelam os tesouros e mistérios da Bíblia. Muito obrigado por assistir e até a próxima.